Libertem a Mulher Forte, da Clarissa, capítulo 5. Levanta-te, mesmo depois de um derramamento de sangue, diz La Conquista, Nossa Senhora dos Conquistados. Massacre dos Sonhadores, a mãe do maíz. E aqui nós temos uma espiga de milho com a mãe, né, sustentada nela. E a oração. Levanta-te mesmo depois de um derramamento de sangue, especialmente depois de um derramamento de sangue, diz La Conquista, Nossa Senhora dos Conquistados. Sonhos, ainda nos levantaremos. Se as pessoas parassem de ter sonhos ousados, os atos ousados também desapareceriam da terra. Sonhos impetuosos são o combustível principal para o motor do fazer. Sonhos impetuosos são o rastilho dourado para a força vital de ser. Se não puder ser sonhado, não poderá ser feito. Levanta-te, não te precipites, mas semeia por toda parte os sonhos mais belos, os mais impetuosos, fugidos pela alma. Antecedentes. A misteriosa vida eterna da mãe. Isso nós sabemos. Todos os nossos antepassados, e às vezes nós também, em tempos modernos, passamos por alguma coisa indescritível, quase insuportável. Um acontecimento tão súbito, tão destrutivo, que deu a impressão de que aniquilaria a força vitalizadora. Ainda assim, mesmo quando se está no centro de um coração abatido pelo pesar, há sempre um campo dourado, vivo, florescente, com bastante alma para alimentar todos que ali chegarem. Esse inextinguível coração de amor protege a essência da força vital ali, mesmo quando tudo o mais está em ruínas. Somos plantas verdes nesse campo dourado. Apesar da morte, dos sonhos ou dos sonhadores, apesar do derramamento de sangue, a essência em nós é de algum modo protegida, alimentada novamente por alguém que é impossível destruir. A mãe, doadora de vida nova, será convocada para nos dar vida repetidamente pelo amor das pessoas e por seu anseio por ela, bem como pelo amor e anseio que ela tem pelas pessoas. As nações mais antigas, os povos tribais mais antigos, sempre conheceram Nossa Senhora. Eles a conheciam por um ou mais dos seus milhares de nomes. Assim, em Cholula, em Tlaxcala e em outras partes do México, ainda hoje vivem lavradores pobres que continuam a tirar os pendões do milho à mão, exatamente como seus antepassados faziam pela mãe em séculos anteriores. Eles se lembram da mãe abençoada desde antes da conquista, antes que subjugações ferozes fossem impostas à maioria dos povos tribais, a partir de 1519. Naquela época, como agora, a gente lavradora considerava que a força vital em sementes de todas as variedades, bem como bênçãos da mãe, que cuida de todos, que a todo alimenta. O povo manteve-se fiel à sua compreensão e às suas lembranças da grande mulher, muito embora aqueles com a mente concentrada no poder tentassem subvertê-la com vigor. Foi assim que aconteceu. Em 1519, na Espanha, a realeza espanhola já tinha banido os judeus, forçando muitos a se converter ao cristianismo contra a própria vontade. A Espanha já tinha iniciado uma inquisição sangrenta. Agora, eles financiariam naus de madeira e tripulações
para navegar na Europa de Aztlán, um dos nomes antigos do México. Desse modo, os conquistadores arrastaram a si mesmos e a seus cavalos através de arrebentações violentas para chegar à terra nas belas enseadas intactas do que é hoje Yucatán, no México. Em seguida, passaram a matar indígenas desarmados, lançar tribos umas contra as outras através de embustes, através de ameaças a famílias assustadas, de matá-las de fome ou por outros meios, caso elas não deixassem que suas filhas fossem raptadas e caso seus filhos se recusassem a ser recrutados, desenvolvendo assim uma espécie de proteção para angariar lealdade. Os soldados armados na Europa do Velho Mundo afirmavam ter direito a reivindicar a posse de todos os seres humanos nas Américas. Em histórias posteriores, eles seriam chamados de exploradores, mas só isso eles com toda certeza não eram. Eles vieram com missões explícitas de se apropriar de terras, das riquezas minerais, ouro, pedras preciosas, crianças, mulheres, jovens, pessoas da tribos em boa forma física. Em resumo, eles praticaram os terrorismos que consideraram eficazes para se apropriar de tudo aquilo, bem como para desalentar a alma da maioria. Tornou-se assim mais fácil escravizar tantos, dando privilégios a poucos, mas em geral, capturando, sem possibilidade de resgate, todas as almas. Os invasores chamavam a si mesmos de conquistadores, mas na realidade representavam apenas um minúsculo grupo mercenário de toda uma nação afetuosa e enormemente solidária de povos na Espanha, onde alguns alegavam pertencer à nobreza, mas a maioria ainda era composta de lavradores semelhantes a servos, muitas vezes vivendo eles mesmos sob um governo local opressor. Contudo, nem mesmo os conquistadores sozinhos poderiam ter derrubado as culturas altamente desenvolvidas das Américas. Logo, aos mercenários vieram juntar-se ondas de religiosos e outros que alegavam alto status social provenientes da Espanha, da Grécia, da Itália e de outros lugares na Europa. Todos dizendo que por esse motivo tinham direitos sobre os nascidos nas Américas. Nos séculos 16, 17 e 18, multidões de colonizadores apressaram-se a cercar terras e escravos nas Américas, alegando ser religiosos, mas parecendo não se dar conta de que nem mesmo o crucifixo de ouro mais exagerado e de maior tamanho tem como esconder a ganância insana ou insaciável de um coração voraz. E assim, fingindo que suas vaidades eram de fato virtudes, oportunistas abateram-se sobre os povos indígenas submetidos a uma ocupação militar. Devastação essa a que às vezes ainda se faz referência no México como a Inquisição Mexicana. Impondo sua religião aos povos indígenas como tinham feito com os judeus na Europa do Velho Mundo, os invasores, homens e mulheres, se espalharam por toda a América Central, por toda a América do Sul e pelas ilhas, estabelecendo-se para viver no ócio como reis, enquanto distribuíam espancamentos, mutilações, punições assassinas e reivindicavam para si os nativos, homens, mulheres e crianças, como seus escravos. Com o uso do fogo, a espada, marretas e da desfiguração, destruindo desse modo a história, a arte, as culturas do povo. No México, como em outros lugares, enormes bibliotecas antigas foram deliberadamente destruídas, aquelas que armazenavam a poesia, a ciência, a biologia, a zoologia, canções de fertilidade, danças, histórias de famílias, histórias de guerra, mitos, controles de estoque, ciclos climáticos, astronomia,
todas as esferas que pertenciam por tradições à Santa Mãe. Somente 5 códices de literalmente milhões de rolos conseguiram sobreviver à conquista. 2 são facsímiles, nenhum dedica uma palavra mãe ao pai da vida, nem à santa criança que os índios traziam no coração havia século. Mãe, ironia das ironias. Talvez seja uma característica irreparável da natureza humana tentar diluir ou negar o extermínio indiscriminado de humanos, a destruição de culturas depois do fato. Desse modo, semelhante aos que negam o Holocausto na Segunda Guerra Mundial, na Armênia, no Camboja, o extermínio das tribos dos suábios e dos nazurianos e o que foi feito aos curdos e a centenas outras tribos, ainda há quem hoje deseja apagar da memória também sua invasão a sangue frio nas Américas, com isso tentando chamar de bem o mal. Mas no nosso próprio tempo, assistindo à destruição do Zimbábue pelo ditador Robert Mugabe, a ruína da Burma pelo ditador Tan Sui, o horror de colonizações do Haiti por invasores e então a pilhagem repugnante pelos ditadores Papa Doc, Baby Doc Duvalier e sua mulher Michelle Benet. Vendo em nosso próprio tempo outras terras e povos quase destruídos por completo, podemos testemunhar, com olhos arregalados, de nossos lugares na primeira fila, que basta um punhado de brutamontes para dominar e prejudicar literalmente milhões. Conhecendo essa forma, a realidade da degradação mais baixa da natureza humana, nós testemunhamos com nitidez, em nossos próprios tempos, as previsíveis artimanhas terroristas que os ditadores usam para esmagar e conquistar seus assassinatos indiferentes de criaturas que tentam proteger a verdade e a inocência, sua inquestionável ganância de lucro e de escravizar seres humanos. As velhas histórias sobre os atos horrendos e os verdadeiros objetivos subjacentes à conquista das Américas devem permanecer de pé como um brutal conjunto de histórias que são chocantes e verdadeiras. A redenção de erros graves não se dá com uma simples caiação da imundície, mas pelo içamento da força vital, içando-a para fora da lama, da dor e do sangue, para que ela possa de fato brilhar outra vez, para que seja louvada de modo adequado e reverente, sem que nada mais importante. A Santa Mãe e o povo sagrado foram depostos na conquista, mas são vistos hoje em igrejas modernas por todos os cantos das Américas, só que com nomes novos, muitos diferentes dos nomes antigos. Quando cheguei a Cholula, na década de 1960, muita gente lá, como que outros lugares, conheciam a mãe por nomes antigos, nomes novos. Na realidade, por qualquer nome, como a sua amada mulher sagrada. Eles a conheciam porque a conhecem, independentemente do rosto pintado nela, independente do apelido. Existe outro método pelo qual o povo manteve a mãe e o povo sagrado vivos na memória mesmo em meio à invasão. É estranho, mas a conquista apresenta uma característica específica em pequenos grupos agressivos determinados a subjugar um povo. Costuma acontecer o desencadeamento de um impulso insano de fazer construções. Os invasores tentam escrever por cima da cultura vigente para que os ideais icônicos das pessoas sejam supostamente eliminados, esquecidos e os valores dos conquistadores sejam os únicos a serem vistos. Em nosso próprio tempo, já vimos isso em vários países, mais notadamente a azáfama de construção de prédios na Alemanha de Hitler, na Romênia, na União Soviética, no período posterior à Segunda Guerra Mundial.
Em cada caso, um pequeno grupo ou uma pessoa isolada ordenava enormes destruições de meios de vida correntes naquela cultura. Recorrendo a incêndios, represamento e inundações, desmantelamento de lugarejos, terras cultivadas e equipamentos, com o recolhimento forçado e o abate do gado. Então, quando esses líderes chegam, eles tiram o que provê a dignidade da pessoa, né? Hoje, eles chegam de outra maneira, né? Hoje nós temos a internet que abate o nosso sistema emocional e mental. Nós temos comandos, nós temos mobilizações sociais, mas antigamente era dessa maneira. Mas o sistema é o mesmo. Essas destruições foram enormes migrações de povos rurais para as cidades, para morar em arranha-céus de concreto, sem nenhum poço central nem rio. Santuários veneráveis e belas formas construídas por culturas anteriores são derrubados e substituídos pelos que são consideradas as maiores construções do Estado, destinadas a glorificar uma pessoa ou uma ideia estreita. Além disso, os invasores do México e das Américas obrigaram os indígenas restantes a trabalhos forçados, fazendo-os demolir seus próprios templos sagrados, imagens, afrescos e estrelas figurativas. Isso inclui ordenar trabalhadores escravos a destruir milhões de santuários, templos, estátuas e imagens pintadas da Mãe, bem como as representações artísticas de suas inúmeras bênçãos a todos os seres humanos. Em lugar deles, por cima daqueles exatos locais e antigos lugares sagrados, os trabalhadores muitas vezes recebiam ordens de construir os palácios e prédios extravagantes que agradavam aos invasores, e de criar estátuas que refletissem rostos europeus em vez de rostos do povo. Hoje há nisso uma doce ironia que deve fazer a mãe abençoada dar um sorriso delicado. Por baixo da maioria das milhares de igrejas da época da conquista do México, construídas pelo trabalho escravo, dá para ver paredes de igrejas que sobem para o céu, sim, mas as raízes, as próprias pedras dos alicerces, que com frequência estão a 6, 9 ou mais metros acima do chão, e têm metros de profundidade. São exatamente as mesmas muralhas, com alicerces, pedras, assentados para a mãe e sua família. Para seus templos e santuários. Esses alicerces de muralhas de pedras foram assentados com primorosa precisão para o povo sagrado dos Nauas, muito antes que os conquistadores chegassem, atabalhoados às Américas. Assim, por todos os séculos desde a conquista, a mãe permaneceu na base de centenas de milhares de igrejas construídas por todas as Américas. A Santa Mãe permanece como alicerce, com a própria raiz de não importa o que esteja por cima. A maioria dos observadores não se dá conta de que muito antes da conquista, os povos Azteca, Maia e Inca todos construíam pirâmides novas por cima de pirâmides mais velhas, um recurso de engenharia aparentemente lógico para a estabilidade de estruturas tão altas. Só que os velhos, com quem falei em certos locais, revelaram que, apesar de também estar relacionado à engenharia, o verdadeiro propósito de construir por cima de construções, nos tempos de outrora, era prestar honras aos pés. Em outras palavras, venerar aquilo sobre o qual o novo sempre está, a partir da raiz sagrada de onde cresce,
Assim, pode-se considerar que milhares de igrejas da conquista não estão exatamente encobrindo, mas, na verdade, são sustentadas, são abraçadas pela Santa Mãe, por sua base acalentadora. Talvez seja possível imaginar aquela pessoa que deu ordem para as novas construções, pensando que estava erradicando uma cultura considerada estranha, enquanto aqueles que realizavam a construção pensavam que nossa Santa Mãe é vasta o suficiente, profunda o suficiente para sustentar essa nova edificação. Talvez um antigo feitor indígena, embora também fosse um escravo, tivesse convencido um construtor espanhol a usar os velhos alicerces dos templos do povo sagrado. Talvez o construtor espanhol tivesse concordado, enxergando a vantagem evidente da estabilidade e o ideal subjacente, o de preservar os antigos valores e devoção à mãe e sua gente, ao construir com a sua sustentação de sua força. De qualquer maneira, o povo das Américas manteve a Santa Mãe viva nos alicerces por baixo das maiores edificações, pois o povo compreendia que, como acontece com uma planta viva, o mais importante é o enraizamento. Fica debaixo da terra aquilo que realmente sustenta, nutre e apoia o restante. Não importa o que ou quem, mas tente obstruí-la, construa por cima dela e feche por trás de uma parede. Ela ainda está ali. Todos os que têm olhos para ver, a veem. Todos os que têm ouvidos para ouvir, a ouvem. Abençoadamente, da forma exata como deveria ser.